nós seguimos com a palavra de Deus nessa manhã. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar o caos e as trevas em luz. A palavra de Deus tem poder para trazer luz e direção para a tua vida, para o teu caminho. Deus é um Deus que comanda os tempos e as estações. Ele é o Deus criador. O universo foi criado e é sustentado pela palavra de Deus. Por isso, queridos, nós começamos um novo ano. Estamos já concluindo o primeiro mês de 2026. E aqui está diante de mim e de você um novo ciclo. São novas oportunidades que Deus coloca diante de cada um de nós. E Deus, que controla os tempos e as estações, Ele tem um calendário profético. E o calendário de Deus afeta o mundo, afeta as nações e afeta também as nossas vidas como indivíduos. Por isso nós precisamos compreender os dias que nós vivemos, precisamos compreender o tempo de Deus, precisamos captar a vontade de Deus para a nossa vida hoje, para que possamos nos levantar como conquistadores e viver de acordo ao plano e às promessas de Deus para as nossas vidas. Há muito interessante em 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32, há algo muito interessante, como o Deus que controla os tempos e as estações quer também que nós conheçamos aquilo que Ele deseja fazer. Da tribo de Issacar, 200 chefes eram especialistas no conhecimento dos tempos. Veja só, nós passamos por essa leitura nas últimas semanas. 200 chefes eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir e comandavam todos os seus parentes. Veja só, da tribo de Issacar, 200 chefes. E o trabalho deles era, eles eram especialistas no conhecimento dos tempos para orientar Israel como deveria agir. Veja só, Deus quer que nós entendamos o tempo que vivemos, para que não sejamos confundidos, para que não sejamos aprisionados pelo medo, mas para que sejamos guiados pelo Espírito de Deus e vivamos no centro do seu propósito. O Deus que controla o tempo e as estações, coloca um novo ciclo diante de nós. Eu não sei se você já reparou, nos dias que nós vivemos, as pessoas estão todo o tempo correndo para lá e para cá, sempre em busca de fazer mais, de buscar algo mais, que nunca alcançam. Nós temos um fenômeno dos nossos dias, por causa da tecnologia, os smartphones, as redes sociais, que mudaram a maneira como as pessoas se relacionam, como adquirem conhecimento, e ao mesmo tempo há nos nossos dias uma enxurrada de informações, uma saturação de informações, de forma que muitos vivem com a mente fragmentada, uma mente que dá voltas, parecendo o feed da rede social que fica girando, 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 olha para uma coisa, olha para outra, uma informação aqui, outra ali, e por isso muitos estão como que perdidos para lá e para cá, com uma mente saturada de informações, se sentindo cansado, ansioso. O lado negativo de tudo isso é que tem se levantado uma geração que quer tudo para ontem, imediatista, que não tem muita paciência para nada, que não se aprofunda em nada, porque quer tudo pronto. Estudar a Bíblia é muito difícil, pastor, não dá para fazer um resumo, não dá para ouvir uma pregação e já está tudo bem, já aprendi, não dá para o pastor estudar por mim e me ensinar. Você não pode terceirizar a sua vida espiritual, você não pode pagar para alguém fazer o que você precisa fazer. Sabe, querido, por causa desses dias, dessa correria, dessa multidão de informações, nós vemos nos nossos dias uma verdadeira pandemia de ansiedade. Dizem que a nossa geração é a geração mais ansiosa que já existiu. As pessoas vivem estressadas, aí você tem diversos nomes, o burnout, a pessoa
vivem em confusão mental, quantas pessoas deprimidas. E a igreja, muitas vezes, acaba se moldando à geração, oferecendo mais eventos, mais movimentos, mais barulho. E muitos pensam que por assistirem um culto, por ouvirem louvores ou pregações, elas estão conectadas com Deus, mas não é assim que funciona. Muitos, na verdade, dentro da igreja estão separados de Deus, porque não têm um relacionamento pessoal com Deus. Porque para ter um relacionamento com Deus é preciso tempo, é preciso dedicação exclusiva, foco, quietude. Como Jesus ensinou, olha, fecha a porta do teu quarto e fala ao teu pai em secreto, e ele te ouvirá. Fechar a porta do quarto quer dizer sair do meio das distrações, para poder orar, meditar na palavra, estudar a palavra de Deus, até que a palavra escrita se converta na voz de Deus para a sua vida hoje, até que a imagem de Cristo seja formada em mim e em você. Sabe, queridos, nós vamos hoje retomar a palavra profética de Deus para esse ano. Nós temos orado, buscado como igreja, estabelecemos uma palavra rema 2026, na terra como no céu. Você pode repetir isso junto comigo? 2026, na terra como no céu. É tempo de estabelecer a vontade de Deus na terra, assim como já está estabelecida no céu, um tempo de conexões divinas. Nós, desde o final do ano, ouvimos palavras proféticas para o ano de 2026. No mês de novembro se reúnem profetas de mais de 60 nações, num movimento que é presidido pela profetisa Cindy Jacobs. E eles passam ali dias profetizando, entendendo o que Deus está fazendo nos Estados Unidos, declarando palavras para as nações da terra, para os nossos dias. Nós temos como fonte esse movimento também a apóstola Valnice Milhomens, que inclusive esteve aqui em dezembro falando sobre essas coisas. O nosso primeiro culto do ano abordou alguns aspectos dessa palavra profética. E nós procuramos, dentro dessas fontes proféticas e apostólicas, fazer um resumo e separar alguns pontos fundamentais para nós como igreja. Nós já viemos desde o final do ano, do aniversário da igreja, depois quando a apóstola Valnice esteve aqui, o primeiro culto do ano tratou desse tema, e hoje nós vamos reforçar 5 aspectos dessa palavra profética para a nossa vida como igreja nesse ano. Não é que nós vamos repetir o que já foi falado, nós vamos reforçar alguns aspectos para que você possa compreender e viver de acordo com o que Deus tem determinado para esse novo ano, para mim e para a tua vida. Você está pronto para isso? Amém. Nós vamos ver 5 aspectos hoje, reforçando aquilo que é fundamental para a nossa vida como igreja nessa estação, nesse ano de 2026. A primeira coisa que nós já vimos e você precisa saber é a boca de autoridade, a década de Pei, que é o número 80 no calendário hebraico. Nós já vimos que no calendário hebraico cada letra tem um valor numérico, tem também um símbolo. No calendário hebraico o ano de 2026 é 5.786. O número 80 é representado pela letra Pei, que tem o significado e a imagem de uma boca. Querido, é muito interessante observar que dentro dessa década da boca de autoridade, de proclamações proféticas, para nós começou em 2020. Vocês se lembram o que teve no começo de 2020? A década da boca de autoridade começou com a pandemia em 2020. E veja só, o inimigo quis calar a igreja e a voz profética. No início dessa década, da boca de autoridade, nós tivemos até reuniões que foram proibidas. Se você se lembrar do ano de 2020, nós tivemos que cancelar cultos,
e depois até a igreja se reunir, todo mundo com a boca tampada. Né? Você falava, vamos cantar, igreja. Não dava para ouvir nada. Vamos orar. Nós precisamos até nos reunir com a boca tampada. O inimigo quis calar a voz profética, quis tapar a voz da igreja. É isso que ele deseja fazer. Há muitas ameaças desde então, para que a igreja se cale, para que você não se posicione. Há muitas ameaças desde a política, das mídias, no seu local de trabalho, para que você não fale, para que você não proclame o evangelho, para que você não tome a sua posição. Ai, se eu falar alguma coisa, ou se eu discordar, eu não vou ser aceito, ou eu posso perder o meu emprego, ou eu vou ser colocado de lado. O inimigo quer calar a voz da igreja, quer calar a voz profética, mas ouça, é tempo que você se levante e se posicione como a boca de Deus para os nossos dias. Que você se levante como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que não temerá as ameaças, mas que se levantará para proclamar a vontade de Deus nessa terra. Aleluia, não é tempo de calar, mas é tempo de levantar-se em oração. É tempo de estabelecer decretos e intercessão diante de Deus e erguer a sua voz com ousadia para proclamar o reino de Deus onde você está, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua casa, na tua família, na nossa cidade, na nossa nação. Aleluia! É tempo, queridos, de buscarmos a Deus, de captarmos no Espírito os planos de Deus, e então proclamar, falar, decretar, ativar aqui na terra. Aleluia! Para que a vontade de Deus estabelecida no céu seja também feita na terra. Esse é um novo ciclo que começou. E é um novo nível de autoridade espiritual que está sendo liberada sobre a igreja. Você crê? Há um novo nível de autoridade espiritual liberada sobre a tua vida. Há um novo nível de autoridade espiritual sobre as palavras da tua boca. Lá em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus transforma o caos, transforma as trevas. A palavra de Deus tem poder. Querido, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus deu a terra aos filhos dos homens, e Ele deu poder e autoridade sobre as palavras da tua boca. Por isso, tome cuidado com o que você tem falado. Não fale aquilo que você não quer ver. Não fale o problema. Declare a palavra de Deus. Erga sua voz com autoridade. Cada homem para abençoar a sua esposa, a sua família, os seus filhos. Cada mulher para abençoar o seu esposo, os seus filhos, a sua casa. Uau! Querido, quantas vezes temos que ler, que ver? Há poder de vida e de morte na língua. Que você tema ao Senhor. Santifique os seus lábios. Lance fora da tua vida a murmuração, o negativismo, a queixa, as palavras negativas a respeito de si mesmo, da tua família, dos outros. Que você saiba que você é separado por Deus como um profeta para essa geração. Que as palavras da tua boca têm poder e autoridade espiritual. E que você se levante para exercer essa autoridade no nome de Jesus. E as circunstâncias ao seu redor serão transformadas. Mateus 12, versos 36 e 37 diz: mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Uau! Toda palavra que sair da tua boca, um dia você vai ter que dar conta delas diante de Deus, e por suas palavras, você pode ser absolvido, ou por suas palavras, você será condenado. É o poder da vida e da morte, da condenação ou da absolvição, pelas palavras da boca. Por isso, querido,
É necessário que você compreenda essa verdade nessa manhã, para esse novo ano. Eu não sei qual tem sido as tuas palavras até aqui, mas Deus te dá uma oportunidade de se arrepender das palavras que tem falado e de se levantar com uma boca de autoridade para mudar a sua vida, as circunstâncias ao teu redor e o teu destino no nome de Jesus. O segundo ponto, para nós não nos determos, diz respeito ao ano. É um ano de conexão, um ponto de conexão. Diga junto comigo: a década de autoridade da boca e o ponto de conexão. O Vav, que é a letra do número 6 de 2026, ou 5.786, ela tem o formato de um gancho, de um prego. Ouça, é o tempo em que a palavra falada ligará, fixará a vontade de Deus. A união da década da boca com o ano Vav. A palavra falada fixará. A palavra falada produzirá resultado. Nesse ano as declarações ousadas encontrarão um resultado transformador. Fixarão, formarão raízes, produzirão frutos. Queridos, nós já vimos, você tem no YouTube as pregações, se te faltou. O Vav é o conector entre os céus e a terra. E há um chamado para a igreja nesse tempo, para subir na presença de Deus, captar a vontade de Deus e então trazer a essa terra. Esse é o propósito de Deus para nós como igreja hoje. Que você saia do meio das circunstâncias, que você aprofunde a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, capte a vontade de Deus e então declare a vontade de Deus nessa terra. A nossa oração é Mateus 6,10, como Jesus ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Você pode ler comigo em voz alta? 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Você orou de coração? Amém. Venha o teu reino, ou seja, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, na terra como no céu, em todas as áreas da tua vida. Essa deve ser a tua oração, que aqui na terra seja estabelecida a vontade de Deus como há no céu, como Deus estabeleceu nos céus, na tua vida pessoal, nas tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o governo da nossa nação. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, em cada área da minha vida, como também é no céu. Você precisa se levantar como esse conector, como um ponto de conexão entre os céus e a terra. Onde você estiver, você é um conector dos céus na terra. Você é a igreja de Cristo. Você é como esse Vav, como esse prego que fixa, que liga os céus e a terra. E você precisa tomar essa posição no nome de Jesus. Onde você estiver, na tua família, que você faça a diferença, que você erga a sua boca como um profeta, que você proclame a palavra de Deus, que você exerça a autoridade que Deus te deu na tua casa, para os teus filhos, para o teu cônjuge, que no teu trabalho você seja esse conector entre os céus e a terra. Quando as pessoas te olharem, que elas vejam a autoridade de Deus em você, que você tenha palavras que edificam, que consolam, que você se abstenha das palavras inúteis, das queixas de falar mal do governo, fala mal do chefe, fala mal daquilo. Essa é a linguagem do inferno. Isso vai trazer prisão e miséria sobre a tua vida. Erga a tua boca como uma voz profética e abençoa todo mundo que está ao teu redor. Aleluia! E Deus te levantará como uma influência para esse mundo. E Deus te levantará, aleluia, como um discípulo de Cristo dessa geração. Esse é o ano em que muitas situações pessoais, ouçam, nacionais e empresariais, que estavam estagnadas, mudarão pela palavra da fé declarada. A década da boca encontra a conexão entre os céus e a terra, e
com autoridade, aquilo que você decretar fixará. Aleluia. Se materializará sobre a tua vida, sobre o teu destino. Você crê no nome de Jesus? Amém. Há uma palavra profética para esse ano em Isaías 54:2. Nós não tínhamos lido ainda. Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não o impeça, estique as suas cordas e firme as suas estacas. A estaca é o prego, a estaca é o vave, e o Senhor diz para você: alarga as tuas tendas, é tempo de expansão, estenda as cortinas, firma bem as tuas estacas. O versículo seguinte, eu não tenho aqui: você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão as nações da terra. É um tempo de expansão, é um tempo de crescimento para a igreja de Cristo, é um tempo de firmar as estacas, porque Deus deseja fazer grandes coisas. Aleluia. Conectar os céus e a terra, ligar e desligar, pela palavra da intercessão, pela palavra profética, pela palavra que sai da tua boca. Nós já lemos algumas vezes Mateus 18:18, em verdade lhes digo, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Autoridade de Jesus para a igreja. Mas perceba, preste atenção no tempo verbal. A iniciativa não está na terra. Não sou eu que decido e então mando Deus fazer. Nenhum de nós tem essa autoridade. O que eu ligar na terra já terá sido, já aconteceu primeiro nos céus. O que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o que eu preciso fazer? Subir, captar o que o Espírito de Deus quer fazer, e então declarar como uma voz profética nessa terra, e assim será. Então, querido, é tempo de aprofundar a vida espiritual. Você tem ouvido a Deus? Você está diante de um novo ano. O que Deus falou para você a respeito da tua vida, do teu ministério para esse novo ano? Você tem ouvido a Deus? Você tem promessas? Você tem palavra profética sobre a tua vida? Eu preciso primeiro subir, ouvir a Deus, e então descer e declarar e avançar, e então assim será. Vou repetir. Não sou eu que vou, Deus me abençoa, tudo que eu estou fazendo, todos os meus planos. Não é assim que funciona. Por isso muita gente ora, pede, e não tem nada, não vê nada, nunca provou de um milagre. Não é assim. A iniciativa não é na terra, é no céu. Você tem que subir aos céus, captar a vontade de Deus, e então declarar, e milagres acontecerão. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. O corpo está na terra e a cabeça está no céu. Quem manda no corpo? Para onde o corpo vai? É o pé que decide? É a mão que decide? Não é a cabeça que diz para onde vai? Então, querido, por que você quer fazer diferente? Você quer ser um pé rebelde? Vai fazer o corpo inteiro tropeçar. Você quer decidir para onde você vai sozinho? Não é assim que funciona. Alinhe a tua vida à vontade de Deus e você verá grandes milagres. Amém? Há um ponto fundamental que precisamos reforçar nessa manhã. É um ano de decisão para o Brasil. Diga junto comigo, é um ano de decisão para o Brasil. Na verdade, os profetas de mais de 60 nações liberaram palavras para muitos países. E é um tempo de realinhamento das nações. Ouça, quando Jesus voltar, Ele separará as nações, à direita e à esquerda. À direita estarão as nações ovelhas, e à esquerda os bodes. É um tempo de realinhamento das nações. Nós cremos que há um plano perfeito de Deus para o Brasil. O Brasil é uma nação ovelha, que teme, que ama a Deus, que está ao lado de Israel, não é uma nação bode. Mas para isso, queridos, é importante que você tome a tua posição como um intercessor, no nome de Jesus Cristo. Deus tem um destino profético para o Brasil, quantos creem? Amém. Essa nação tem um dono que é o Senhor Jesus. Aleluia.
É muito interessante quando nós olhamos para a história do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, veja só, não era uma data qualquer, o Deus que tem tempos e estações. Quando os portugueses chegaram aqui, era Páscoa. Eles chegaram no Brasil na Páscoa, e por causa disso, o primeiro nome que a nossa terra teve foi Terra de Vera Cruz, terra da verdadeira cruz. E ali foi erguida uma cruz e um culto no nome do Senhor Jesus. O Brasil foi consagrado ao Senhor Jesus, a cruz do Calvário, desde a sua fundação. Quando nós olhamos para o céu, você vai ver logo ali à noite, se não estiver nublado, Cruzeiro do Sul, a cruz sobre os céus da nossa nação. Você sabia que hoje o Brasil é o segundo país que mais envia missionários para a evangelização do mundo? O Brasil só está atrás dos Estados Unidos. É a segunda nação que mais envia missionários para os 4 cantos do mundo. Deus tem um plano de salvação, de bênção para a nossa nação. O Brasil é uma nação escolhida e tem um povo que ama a Deus de todo o coração. Tem uma igreja que hoje é cheia do Espírito. Deus tem planos para cada nação. A profetisa Cindy Jacobs, inclusive há 2 anos publicamente, havia profetizado a queda do Maduro na Venezuela, que tanto havia oprimido toda a população, e a igreja estava sofrendo muito, e foi isso que aconteceu esse ano. Deus tem planos para cada nação, e Deus escolheu o Brasil. Agora, esse ano de conexão é um ano que nós temos eleição. Por isso, querido, nós precisamos tomar a nossa postura como intercessores pela nossa nação como nunca. Ouça, o destino da nossa nação para o restante dessa década será definido nesse ano. Por isso, nós precisamos tomar essa postura diante de Deus de fé, de ousadia, de profetizar, de interceder, para que as promessas de Deus se cumpram para a nossa nação. Desde a última eleição, nós sentimos como que muitas pessoas desanimaram, por causa do contra-ataque que nós tivemos. E vieram muitas ameaças, e muitas pessoas como abriram mão da nação, começaram a falar mal, olha a boca, o poder da boca, e começaram só a se queixar, a falar mal, desanimaram, deixaram de crer. Muitas ameaças e injustiças vieram também para silenciar, calar a voz. Perceba o que está acontecendo com as injustiças dos poderes da nossa nação. Hoje muitas pessoas têm medo de falar, porque sabem que serão perseguidas, ou silenciadas, ou até colocadas na prisão. Mas nós precisamos nos levantar como igreja, erguer as nossas vozes, não para declarar o que os nossos olhos veem, não para falar mal, não para falar desesperança, não para falar más notícias, não para declarar aquilo que já está no noticiário, mas nós precisamos nos levantar para declarar as promessas de Deus para o Brasil, para clamar, para orar, para interceder. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados como nação, sara a nossa terra, dá-nos uma nova oportunidade, levanta governantes, líderes segundo o teu coração para a nossa nação, que pastoreiem o nosso povo com justiça, com igualdade. Senhor, muda a nossa sorte, aleluia. Queridos, que você tenha no seu coração essa firme determinação, porque esse é um ano muito importante. Nós devemos orar como igreja, interceder e nos posicionar todos os dias até as eleições. E, inclusive, algo muito interessante, nós temos as intercessões às quartas-feiras às 6 da manhã, e hoje nós já temos uma nova direção para estar orando todas as intercessões pelo Brasil. Às 8 da manhã, antes dos cultos aos domingos presencial, nós temos intercessão. Hoje a sala lá estava cheia, profetizando sobre o Brasil. Que você ore todos os dias pela nossa nação nesse ano. Cada reunião, cada culto, que possamos erguer as nossas vozes para abençoar, para interceder, para clamar pelas promessas de Deus para a nossa nação. E nós temos uma convocatória importante, para o dia 25 de abril, alguns de vocês já ouviram, que é de 1 milhão de intercessores em Brasília.
no dia 25 de abril, um dia inteiro de intercessão, de oração. Um mover que começou nos Estados Unidos, em Washington, Louisville, e eles trouxeram esse movimento também para o Brasil, de reunir 1 milhão de intercessores, 1 milhão de Esthers. É um movimento que está sendo protagonizado pelas mulheres. As mulheres têm uma unção tremenda para a intercessão, não é verdade? Quantas mulheres vieram? É mesmo? Ou são os homens que têm essa unção para intercessão? Uau! Vou dar mais uma chance para as mulheres. Deus escolheu as mulheres, e as mulheres têm uma unção para intercessão. Ah, agora melhorou, estavam distraídas. 1 milhão de Esthers é o clamor, a convocatória, se reunindo em Brasília no dia 25 de abril. Nós, como igreja, nosso papel é orar. Inclusive, essa semana teve uma caminhada, alguns políticos que estão caminhando até Brasília, estão chegando hoje num ato. Agora, a nossa guerra como igreja é espiritual, é de oração. A nossa convocação é 25 de abril. Eu tenho no meu coração, eles querem juntar 1 milhão de intercessores, vai ser oração desde as 9 da manhã até o final da tarde, num sábado. Eu tenho no meu coração como igreja, que nós possamos ir com a nossa comunidade de São Paulo até Brasília, com pelo menos 500 intercessores. Quantos podem dizer amém? Amém. Não vai nem precisar ir a pé nem nada. A gente pode ir de ônibus, Brasília dá para ir de carro, dá para ir de ônibus, dormir no ônibus e voltar no mesmo dia, dá para ir de avião, quem quiser. Mas se você tiver no teu coração esse desejo, que nós possamos fazer essa caravana de intercessores, está em Brasília, dia 25 de abril, para um ato profético, um dia inteiro de intercessão, de oração, de clamor. Vocês se lembram de Esther? Essa é a palavra dessa convocação. Esther, uma mulher que se colocou diante do rei, jejuou 3 dias e foi diante do rei, e por causa da sua intercessão, do seu clamor, a salvação veio sobre toda a sua nação, sobre todo o povo de Israel. Então é um tempo de se levantarem, Esther e Mardoqueus, os homens e mulheres juntos, para clamarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que mude a sorte, a história da nossa nação. Amém? Querido, que você disponha o teu coração, Deus quer te usar. Não deixe o desânimo e as palavras negativas. Você se levante como igreja, como uma voz profética, que vai ser responsável pela transformação do futuro da nossa nação. Você crê? Amém. Queridos, agora, já indo para a parte final, nós profetizamos a transformação da nação, mas isso precisa começar com a transformação pessoal, primeiro. Diga junto comigo, transformação pessoal. Antes de nos lançarmos para declarar sobre as nações, nós temos que começar com a nossa própria vida. Ouça o que Deus já tem falado conosco. Há conexões que têm que ser cortadas com esse mundo. E há conexões com Deus que precisam ser fortalecidas na tua vida. Antes de você levantar sua boca para profetizar para as nações, você tem que alinhar a sua vida primeiro. Fortalecer primeiro o seu relacionamento com Deus. Você sabe por quê? Mateus 12:34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Você pode repetir essa verdade comigo? 1, 2, 3. Pois a boca fala. Uau! Pense comigo. 1 minuto, olhando para o teu coração. O que tem saído da tua boca? Que conversa você tem consigo mesmo? Todo mundo conversa consigo mesmo, não é verdade? Qual é a conversa que você tem tido com você mesmo? Quais são as palavras que você fala quando está dentro da tua casa, quando não tem ninguém te vendo? Na igreja, glória a Deus, aleluia, eu sou profeta de Deus, amém. O que você fala na tua casa quando não tem ninguém te vendo? O que você fala consigo mesmo? Reflete o que está dentro do teu coração, porque a boca fala
daquilo que está cheio o coração. E é aqui que precisa começar a transformação. Para mudar a palavra da tua boca, tem que tirar o lixo primeiro que está no teu coração. É um tempo de santificação, de dentro para fora, de purificar o coração, para mudar as palavras da minha boca. Portanto, se há conexões incorretas, portas que têm que ser fechadas, conexões cortadas, o que tem contaminado o teu coração, o que você tem visto, assistido, as redes sociais, palavrões, música do mundo, pornografia, o que tem manchado a tua mente, o teu coração, que lixo você tem permitido, que tem trazido dúvida, engano, o que você tem agasalhado no teu coração. É tempo de santificação, de cortar conexões incorretas. Que você olhe para as suas amizades, para as conexões que você tem com as pessoas. Se há um jovem, você tem um namoro, mas o namoro que você tem, ao invés de te aproximar de Deus, tem te afastado de Deus. Ao invés de fazer você crescer e melhorar como pessoa, tem te feito andar para trás. É tempo de cortar essas conexões incorretas. Se tem amizades que ao invés de te levar para perto de Deus, são para semear murmuração, engano, dúvida, é tempo de cortar essas amizades, para firmar novas amizades. Veja só, o que tem roubado o teu tempo, o que tem te afastado de Deus, é preciso cortar. É preciso arrepender-se, é preciso lançar fora para firmar novas conexões com Deus. O que você faz no teu tempo de folga? Eu não tenho tempo para assistir o estudo bíblico. Sabe por quê? Porque todo o tempo que tem vai para a série, vai para a televisão, vai para o filme. E muitas vezes está vendo coisas que só traz poluição para a sua mente, o seu coração e te afastam de Deus. Você vai ter que cortar essas conexões para formar conexões novas com Deus, para aprofundar a tua vida espiritual, a oração, o devocional, o estudo da palavra. Ouça, querido, muitos mesmo dentro da igreja estão desconectados de Deus. Não é porque você está no prédio da igreja, porque você assiste a cultos, a pregações, ouve louvores. Ouça com atenção. Você pode ir à igreja, mas está desconectado da vida da comunidade. Você pode ir à igreja e sentar aí numa cadeira todo domingo, mas está desconectado do discipulado. Está desconectado da unidade, da vida da comunidade. Você pode ter uma Bíblia na tua casa, mas está desconectado do encontro diário. Não é capaz de ler, de meditar na palavra. Você pode até orar. Pastor, eu oro todos os dias, aleluia. Mas está desconectado de ouvir a resposta de Deus. Você só fala, palavras vazias, mas não ouve Deus falar com você. Você pode até se chamar cristão, até se chamar crente, mas está desconectado da cruz, que requer que você pague o preço, que você morra para si mesmo, para fazer a vontade de Deus. O salmista, quando olha para a grandiosidade, a santidade, a beleza de Deus, olha para si mesmo, para os seus pecados, no Salmo 19, depois você pode ler o Salmo todo e fazer uma meditação nessa semana, mas no verso 14 ele diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Esse tem que ser o desejo do teu coração nesse dia. Você pode fazer essa oração comigo, de todo o coração? 1, 2, 3. Que as Aleluia! É preciso reconectar aquilo que foi cortado na tua vida espiritual. É preciso ser humilde para arrepender-se, para reconhecer que a desconexão aconteceu.
Enquanto você estiver sentado aí na postura de um religioso, achando que está tudo certo, não tem saída. Só para os humildes, que são capazes de reconhecer: Senhor, eu estou aqui sentado, eu estou levando uma Bíblia, eu até oro, eu sento numa cadeira aos domingos, mas eu já estou desconectado. Aquele que é humilde para reconhecer, se arrepender, é aquele que poderá avançar na sua vida espiritual nesse tempo. Eu quero ser reconectado. A cruz é onde a nossa fé deve estar depositada. E você, quando olha para a cruz, ela tem 2 paus, 2 cravos. Um vertical, que fala do relacionamento com Deus, e outro horizontal, que fala do relacionamento com os irmãos. Há pontos no teu relacionamento com Deus que precisam ser modificados, fortalecidos. Há algo no relacionamento com os irmãos, brechas para serem fechadas. É isso que Deus deseja fazer na tua vida, para que você se torne esse conector entre os céus e a terra, para que você se levante como uma voz profética para as nações. Primeiro tem que começar dentro do teu próprio coração. Por último, terminando, há um chamado para intercessão e ação. Você pode repetir isso junto comigo? O chamado à intercessão. Aleluia. Que você se levante como um intercessor. Que você se levante como uma voz profética. Querido, você não pode mais orar como orava quando se converteu. Tem gente que tudo que sabe orar é uma lista de petições para Deus. Deus, abençoa meu pai e minha mãe, abençoa o meu alimento. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, o aumento do salário. Senhor, olha aqui, eu preciso disso, disso, disso. É essa a sua oração. Jesus fala: olha, você pede e nada tem, porque pede mal. Tudo que pede é para o seu próprio interesse, por isso você pede, ora e não tem nada. Querido, até uma criança de 2 anos pode orar melhor do que isso. Tem gente que tudo que sabe que orar é a lista de petições. Outros tudo que sabem, faz da oração lamentação. Senhor, olha aí, é isso aqui, está dando errado, aquilo outro. Senhor, quando termina de orar, está pior do que quando começou. Ora, e não chega a lugar nenhum. Não é esse tipo de oração. Preste atenção, nós não estamos implorando a Deus, mas nós estamos em parceria com Ele. Nós somos parceiros de Deus, temos autoridade. Você não tem que ficar falando: Senhor, abençoa, 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 porque Ele já nos tem abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então se levante com uma voz de autoridade para mudar as circunstâncias ao teu redor. Você está compreendendo? Querido, olha a posição em que nós estamos. Você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ouça, você não é uma vítima, você não é um mendigo, mas é um soldado, é um conquistador, é um filho. Oh Senhor, Deus, abre os nossos olhos neste dia, abre os olhos do teu povo neste dia, para que eles possam ver quem são para ti, Senhor. E é assim que nós intercedemos, aleluia, sabendo que somos filhos, que temos autoridade em Cristo Jesus, que somos a igreja, que somos o corpo de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, que o que ligarmos na terra terá sido ligado no céu, o que desligarmos já foi desligado nos céus. É assim que devemos nos posicionar em oração. Que você se levante como intercessor, como uma boca profética, estabelecendo decretos: a minha família é salva, os meus filhos refletirão a imagem de Deus nessa terra, enfermidade fora do meu caminho, fora da minha casa e da minha vida, porque pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Que você se erga, este é o tempo
da intercessão e da ação, para declarar, profetizar sobre as áreas da tua vida, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre a nação. Dentro desse chamado tem 3 pontos, e com isso nós terminamos e vamos orar. O chamado à intercessão e à ação requer: examine o seu coração, que está ligado ao ponto anterior. Limpe a contaminação, o medo, a hipocrisia religiosa, a falta de perdão. Santifique a tua vida de dentro para fora. Segundo, ative a sua boca. Fale luz onde houver caos. Fale vida onde houver morte. Fale abundância onde houver escassez. Em terceiro lugar, seja o conector. Assuma o seu papel como intercessor, unindo o céu e a terra com a sua palavra. O chamado à intercessão e à ação requer esses 3 passos simples. Examine o seu coração, ative a sua boca e seja um conector. Diga para quem está ao seu lado: examine o seu coração, ative a sua boca e seja um conector. Você crê? Nós vamos estabelecer agora um decreto. Vou pedir para colocar nos telões. Você vai erguer a sua voz com autoridade agora para declarar essa palavra sobre este tempo em unidade, em uma voz. Decretamos nessa manhã. Pode colocar o primeiro. Vamos juntos. Em nome de Jesus, reconhecemos o tempo e a estação. Estamos na década de P, a década da boca, e no ano de Vav, o ano da conexão. Declaramos que a nossa P, nossa boca, está consagrada a Ti. Nossas bocas não falarão medo, crítica ou dúvida, mas somente a verdade do Teu reino. Decretamos que cada palavra proferida servirá como um ponto de conexão entre o céu e a terra, fixando a realidade do céu na terra. Asseguramos a promessa do reino milenar, sabendo que operamos na plenitude da Tua graça. Declaramos uma grande virada espiritual em 2026 na nação. Decretamos que coisas ocultas sejam reveladas, conexões perdidas sejam restauradas, e os filhos e filhas de Deus assumam a autoridade do reino, proclamando vitória sobre cada montanha. Proclamamos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja fala, a terra se transforma, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.